Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Nós estamos ao vivo aqui no Além da Notícia. Você está percebendo que eu estou com uma camisa rosa por dentro e muito bonita. Acredito que de bom gosto. Vinha caráter por causa do tema do nosso programa de hoje. Hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa. Um tema importante, sério, necessário que se aborde. Estou aqui com especialistas, todavia, antes ainda de tudo isso, quero trazer a seguinte introdução, que é importante também à nossa atenção. Desde a década de 80, o câncer de mama é a principal causa de morte de mulheres no Brasil. São quase 40 mil casos por ano. E no mundo, em 6 anos, houve um aumento de 28%, com estimativa de 18 milhões de novos casos no ano passado, segundo a Organização Mundial da Saúde. E segundo esses dados, uma em cada 11 mulheres morrerão da doença. Por que o Outubro Rosa não está ajudando na diminuição dessas mortes? É importante que haja o Outubro Rosa, mas por que os resultados não são ainda os satisfatórios? O que falta para que este programa seja um diminuidor de mortes? Quanto ao câncer de mama, mais detalhes ainda, os países são agrupados em 5 faixas. O Brasil figurou no ano passado na segunda faixa mais alta de incidência de câncer de mama entre todos os países, com uma taxa de 62,9 casos por 100 mil mulheres. Quanto à taxa de mortalidade de câncer de mama, o Brasil está situado na segunda faixa mais baixa, com uma taxa de 13 mortes por 100 mil, ao lado de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Austrália. E melhor do que alguns países como França e Reino Unido. Algo a se comemorar. Você já percebeu, o assunto é sério, preocupante e é por isso que vamos abordá-lo aqui em nosso programa de hoje. Quero chamar à nossa mesa de conversa os convidados que a gente tem aqui e agradeço já de antemão a todos os presentes. Dr. Renato Barra, médico nuclear, pertencente ao IMEB, Imagens Médicas de Brasília. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Ano passado estávamos aqui, eu agradeço mais uma vez o senhor voltar, viu? É verdade, obrigado. E tenho o prazer de conhecer pela primeira vez em nosso programa o Dr. Marcos França, oncologista do Hospital do Câncer Anchieta, em Brasília. Dr. Marcos, seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Ronaldo. Parabéns pela iniciativa de divulgar um assunto tão importante para os seus telespectadores. Eu já tenho uma pergunta básica para os dois, mas antes ainda vou pedir que agora, com todos que estão em casa, que a gente assista a este pequeno VT mostrando como o nosso país, especialmente aqui a nossa cidade, está imbuída realmente dessa conscientização necessária sobre o Outubro Rosa. Acompanhe. Os monumentos históricos de Brasília, como o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, se cobriram de rosa neste mês para lembrar a importância do Outubro Rosa. Mês de conscientização contra o câncer de mama, que tem o intuito de conscientizar as mulheres ao diagnóstico precoce. Estima-se que a cada ano, 60 mil casos são descobertos no Brasil. Estatísticas mostram que 4 em cada 5 casos ocorrem em mulheres com mais de 50 anos de idade. Muito bem, senhores, e muito bem você de casa que nos acompanha agora. Vai aparecer aí agora também o nosso número de WhatsApp, então quando você tiver uma curiosidade, já manda a pergunta para cá que a gente vai submeter também aos nossos convidados. A pergunta básica que faço aqui para ambos é essa aqui. Por que o Outubro Rosa não está ajudando na diminuição dessas mortes provocadas pelo câncer de mama? Doutor Renato, por favor. É um desafio, então acho que é importante esse mês em mundo inteiro a conscientização do diagnóstico precoce, da prevenção do câncer de mama, mas nós sabemos que existe todo um processo, uma cadeia, desde a parte da mamografia, do diagnóstico, do tratamento, e a gente sabe que, infelizmente, a gente não consegue atender todo esse processo, não adianta só realizar a mamografia se nós não conseguimos fazer uma biópsia, ter um médico para analisar essa biópsia, ter um medicamento. Então, é um desafio, mesmo com esse Outubro Rosa, a gente atingir melhores resultados. E eu ainda acrescento também a sua resposta que um estudo revela que 70% dos casos de câncer são descobertos no estágio avançado aqui no Brasil e isso dificulta justamente o tratamento
o que pode levar à morte, né? É isso mesmo. Infelizmente, o que a gente sempre deseja, até com o Outubro Rosa, é que a gente consiga fazer o diagnóstico do câncer de mama na fase inicial. Que a gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de câncer. Mas, infelizmente, os dados mostram que a maioria dos pacientes são diagnosticados no estágio avançado da doença. Doutor Marcos, repito a pergunta, por que o Outubro Rosa não está... Ele é necessário e ele não pode parar, mas por que ele não está ajudando? Acho que são várias coisas, como o doutor Renato mesmo já mencionou. A gente sabe que o exame de mamografia ou a lembrança do Outubro Rosa é uma das etapas que é necessário ser feitas. Então, eu preciso ter acesso ao exame, eu preciso ter acesso ao diagnóstico, eu preciso ter acesso a profissional para ler o resultado desse exame e eu preciso ter acesso a tratamento. Então, existe uma cadeia inteira a respeito disso. Mas tem outras coisas que também são interessantes, nós podemos mencionar. Quando a gente olha também a incidência de câncer de mama em países mais desenvolvidos, Estados Unidos ou na Europa, a incidência também ela não tem mudado, mas a mortalidade sim. O que se percebe é que parece que nós chegamos num platô, ou seja, num nível em que a gente consegue diagnosticar boa parte dos tumores, mas a gente não conseguiu ainda avançar um pouco mais além daquilo que a gente precisava de avanço. Então, um dos desafios que a gente precisa melhorar é melhorar essa cadeia inteira de acessibilidade, que a gente consiga ter, que as pessoas consigam ler os exames e que a gente consiga ofertar o tratamento mais específico e apropriado para cada mulher. Aqui a gente tem também um número que mostra que o Brasil tem algo a comemorar, apesar de todas essas dificuldades e dos desafios, não é? Que é exatamente aqui, nesta faixa baixa, com a taxa de 13 por 100 mil, ao lado de países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá, Austrália e o Brasil muito melhor posicionado do que França, do que Reino Unido, no caso de prevenção de mortes, não é? Então, a gente tem também bons números a comemorar, embora não devamos nos dar por satisfeitos, não é? Sem dúvida. Eu acho que algumas coisas são importantes. Assim, a gente tem aquele meio que complexo de vira-lata, de achar que tudo no Brasil é um pouco pior do que nos outros lugares. A gente precisa, na verdade, comemorar os avanços que a gente tem. Sem dúvida, há muito mais a ser alcançado. Mas o país tem conseguido atingir algumas metas interessantes. Para você ter ideia, nos últimos 3 anos, a incidência de câncer de mama ela não tem se modificado. Porque, como mencionei, talvez a gente chegou no platô, no maior nível de diagnóstico de incidência que a gente pode obter com os métodos e com as tecnologias que a gente tem atualmente no país. Doutor Renato, então vamos pegar aqui já bem daquilo que é basilar. Por que quando surgiu o Outubro Rosa? Qual foi o despertar que deu em nosso país? O objetivo do Outubro Rosa é justamente alertar as mulheres a procurar o médico pelo menos uma vez ao ano para prevenção, no caso especialmente do câncer de mama. Então, é um movimento mundial, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que tem como objetivo de alertar as mulheres a procurar o médico pelo menos uma vez ao ano, realizar os exames. Eu sei que às vezes ninguém gosta de ir ao médico e ninguém quer ter um câncer, mas é importante a gente desmistificar isso. O Outubro Rosa vem como a importância da mulher se cuidar, ela procurar um médico e para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Se por acaso for detectado o câncer de mama, ela tem uma chance muito alta de cura. E ainda são poucos aqueles que, não sentindo nada, vão ao médico, né? É isso mesmo. E é justamente isso que precisa mudar. É isso, precisa mudar. Bom, doutor Renato, tem ainda com outro dado aqui importante. Na incidência de câncer de mama entre mulheres, aumentou sobretudo entre as mulheres jovens por volta de 30 anos. Por que disso? Isso é verdade. Então, cada vez mais nós pegamos na rotina, no dia a dia, pacientes muito jovens, 20 e poucos anos, 30 anos, com diagnóstico de câncer de mama. Então, é uma realidade isso. Se deve a vários fatores hormonais, hábitos de vida, os fatores de risco para o câncer de mama, mas é uma realidade que a gente tem que estar alertando a toda a população, especialmente esse grupo que chama a atenção mais recentemente, mulheres jovens, adultos jovens, com diagnóstico do câncer de mama. Eu vou provocar um pouquinho mais aqui, doutor Marcos. Tem a ver com tipos de dieta, bebida alcoólica, estilo de vida sedentário? Assim, os fatores de risco para câncer de mama são muito bem conhecidos, que a gente sabe. Então, o primeiro de todos é ser mulher. Por que eu falo isso? Porque o homem também tem câncer de mama. Então, mulher tem mais câncer de mama porque tem mais tecido mamário. Outros fatores são importantes, o sedentarismo é fator de risco, obesidade é fator de risco, etilismo é fator de risco, a ingesta de alimentos inadequados é fator de risco. Então, há inúmeros fatores de risco para essa condição. Quanto à questão, efetivamente a gente tem observado uma incidência um pouco maior em mulheres mais jovens, mas isso não quer dizer que é um alarde para todas as mulheres. Uma coisa importante a ser mencionada
Por que a gente preconiza a realização do exame entre 40 e 50 anos de idade? Porque ainda é a faixa etária de maior acometimento. E por que a gente faz isso? Porque muitas das vezes as mulheres são completamente assintomáticas. Elas não têm um sintoma qualquer que a gente possa ficar preocupado. E para que serve o exame mamográfico, ou a ecografia, ou a combinação desses exames? Exatamente para pegar as alterações que ainda não são perceptíveis pela mulher na avaliação dela quando ela faz o autoexame, por exemplo, ou quando ela não percebe nenhuma alteração no corpo dela. O importante mencionar aqui, qualquer alteração que a mulher detecte, não importa qual idade ela tenha, 20, 30, 40, 50 ou 60, é importante que ela procure o médico, independente de estar no Outubro Rosa ou independente de estar na época dela fazer os exames mamográficos. A importância da mamografia ou do Outubro Rosa é, sobretudo, para aquelas mulheres que não sentem nada, para que a gente faça uma avaliação um pouco melhor. Quanto à sua pergunta, por que a incidência tem aumentado entre mulheres de 20, 30, 40 anos, essa é uma resposta que ainda não tem muita clareza na literatura científica. O que a gente sabe é que há algumas alterações genéticas que aumentam o risco da mulher ter câncer de mama. O exemplo mais claro que a gente sabe da famosa atriz americana Angelina Jolie, que teve um histórico familiar de câncer de mama, que a avó teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama, e ela era portadora de uma mutação genética que aumentava o risco de câncer de mama, e as mulheres que são portadores dessa alteração têm um risco aumentado de ter câncer de mama em idade mais precoce. Felizmente, é a minoria dos pacientes. A maior parte dos pacientes são tumores esporádicos e vão acontecer na faixa etária de 50 a 60 anos de idade. Eu quero aproveitar já o tema, ele é difícil, mas a gente tem também uma notícia que pode ser muito boa e a gente espera que de fato seja. O plenário do Senado aprovou ontem à noite um projeto de lei que garante aos pacientes do Sistema Único de Saúde com suspeita de câncer o direito à biópsia no prazo máximo de 30 dias. A lei que vigorava era de 2012 e esse prazo era de 60 dias. Com essa nova lei agora cai para 30, contados a partir do pedido médico. Essa matéria, como veio da Câmara, passou ontem pelo Senado, agora já segue para a sanção presidencial. É da autoria da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a quem cumprimentamos. Esse projeto estabelece que o limite de até 30 dias valerá para os exames necessários nos casos em que a neoplasia, seja a neoplasia maligna, seja a principal hipótese do médico. E um outro dado importante é que o poder público terá que disponibilizar médicos e equipamentos para o SUS cumprir com essa exigência. Repetimos, já segue para a sanção presidencial. Doutor Renato, a notícia é boa, mas para funcionar, o que é necessário? É verdade, é um desafio, sim, como você disse. A notícia é boa, reduzir o prazo para que o paciente tenha acesso a uma biópsia. Então, a gente precisa, como já foi dito no início do programa, a gente ter toda essa cadeia estruturada, não só dos exames de imagem, mas também ter a biópsia, ter um profissional para analisar essa biópsia. Então, temos que ter esperança que realmente isso realmente funcione na prática, mas a gente sabe que é um desafio, tem muitas coisas envolvidas, mas que bom que pelo menos teve essa notícia ontem aí, que tomara que realmente consigamos pôr isso em prática. A gente até conversava aqui fora do ar que era importante se essa notícia tivesse, se o projeto viesse também dizendo temos um prazo tal para que ela entre em vigor e neste prazo deve-se ter toda a estrutura necessária em cada unidade de saúde, isto é, médicos e equipamentos também para que quando ela entrar em vigor ela possa de fato ser factível. E neste caso, para ser factível, que tipo de exames, por exemplo, a pessoa teria que ter acesso com um projeto de lei, como uma lei como essa? A pessoa tem que ter acesso a quê exatamente quando ela chegar numa unidade de saúde, segundo aqui esse projeto, essa nova lei? Inicialmente, ela tem que ter realizado um exame de imagem mamária, por exemplo, a mamografia, e o colega médico que interpretou o exame identificou alguma área suspeita que necessite uma investigação mais detalhada, precisa saber se realmente é um câncer ou não. Então, primeiro é fazer o exame de imagem, identificar uma área suspeita pelo laudo médico, e aí sim, ela passa para a gente precisa realizar uma biópsia, uma investigação mais detalhada. Então, é esse cenário que primeiro ela tem que ter feito o exame, ter identificado a lesão suspeita, para depois partirmos para a biópsia da mama. E só interpretando aqui essa notícia. Então, aqui a pessoa vai chegar, ou segundo a nova lei, a pessoa deveria chegar e encontrar
Quais exames exatamente disponíveis para ela? A princípio, ela teria que ter feito a mamografia. Já teria chegado com a mamografia, com resultado já de uma alteração suspeita na mamografia, que precisava de uma investigação mais detalhada através da biópsia. E aí sim, partiríamos, no caso segundo a lei, para um procedimento, uma biópsia, ou uma punção, uma core-biópsia, uma mamotomia, algum procedimento que fizesse uma biópsia, ou seja, retirasse um segmento ali da pele, da mama da mulher, para que pudesse ser feita uma análise da patologia. Muito bem. Mudando já de assunto aqui, agora, doutor Marcos, o Rio de Janeiro é o estado brasileiro com maior taxa estimada de incidência de câncer de mama, 68,78%. E também a unidade da federação com maior mortalidade, 18,8%, segundo estimativas do INCA para o biênio 2018 e 2019. Atualíssimo esse número. E preocupam, sobretudo, porque diz também que tudo isso é resultante de fatores como envelhecimento da população, inatividade física e obesidade. Gostaria que o senhor nos ajudasse a entender esses 3 fatores aqui. Eu acho que são algumas coisas importantes. A gente percebe que câncer de mama é uma doença meio que de países mais desenvolvidos. Então, a gente vai perceber que com a melhora do índice de desenvolvimento humano do Brasil, com a melhora da renda da população, a gente vai perceber isso acontecer nos estados mais comuns. Então, você vai perceber que câncer de mama ele vai ser mais comum nos estados do Sudeste e no Distrito Federal, que talvez são os estados que têm o índice maior de renda per capita maior no país. E, coincidentemente, também são os estados que têm o maior expectativa de vida. Câncer é uma doença do processo de envelhecimento. Então, muitas pessoas perguntam assim, por que a gente não tinha, talvez, tantos episódios de câncer quando, por exemplo, os nossos pais mencionavam, e hoje a gente ouve muito mais falar da doença. Zilhões de fatores. Como você mencionou, o envelhecimento é um dos fatores de risco para a pessoa desenvolver mutações e aparecer lesões tumorais. Associado a isso, infelizmente, a gente tem tido hábitos de vida cada vez menos saudáveis. Então, as pessoas, infelizmente, elas fazem menos atividade física, infelizmente, elas são um pouco mais sedentárias, infelizmente, as pessoas fumam mais e todos esses fatores conjugados aumentam o risco do surgimento de alguns tumores, dentre eles o câncer de mama. Muito bem. Gente, olha, só começou o nosso programa agora. Não sei se você já está mandando para cá seu comentário, sua sugestão, sua pergunta, sua dúvida, mas está aparecendo aí o nosso número de WhatsApp. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos já aqui na sequência.